Olá, pessoal. Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui enquanto as coisas vão se desenrolando. Com juros, é bom investimentos nesse momento, pois com CDI em 15% é difícil ter inflação alta? Um bom ponto, viu? Um bom ponto. Mas será que a inflação responde somente ao CDI? Ou será que a inflação responde também ao fiscal e ao comportamento do dólar, né? Porque se a gente for parar para ver questão do fiscal, a gente não teria um prognóstico tão positivo assim. E comportamento do dólar está comportado nas últimas semanas, mas quem pode prever isso? Absolutamente ninguém. O dólar está aí para mostrar que modelos preditivos falham e muito. Então, se a inflação não depende somente do CDI, eu colocaria as barbas de molho com os prefixados. Se você for olhar as taxas estão realmente espetaculares. Continuam ainda muito boas. Faixa de 14%, quando os títulos voltam a bater nos 14 ou 13 alto, são estatisticamente muito boas, tá? Mais do que 1% ao mês no bruto. Então, isso estatisticamente é um argumento muito interessante. Mas aí que tá. Se a gente tiver 3 anos de inflação a 10%, vocês acham isso tão impossível de acontecer? É uma pergunta que eu estou fazendo. A rentabilidade desse título vai para o pé, né? Vai ficar lá embaixo. Enquanto que no IPCA você está protegido, tá? Então, se ele é um bom investimento, teoricamente ele é. Mas aqui um segredinho entre nós. Eu não faço, tá? Eu não estou fazendo. Muito bem. Todo esse volume prefixado não se daria bem pela ata do cupom, onde a taxa de juros tende a permanecer em 15% e talvez em próximas reuniões começar a cair? Aí que tá, a resposta é muito parecida com a da pergunta anterior. Sim, se a inflação realmente começar a convergir para a meta e as coisas acontecerem de uma maneira mais normal, mais esperada, mais como os livros de macroeconomia dizem, né? Mas a gente não está vendo isso, a gente está vendo, pelo contrário, a multifatorialidade das coisas tendo um papel muito maior, com as tensões políticas e a questão externa também, com os juros externos, influenciando também de maneira bastante intensa os juros aqui no Brasil. Então, o que, que seria esses prefixados se darem bem? Para eles se darem bem, a inflação tem que continuar muito baixa. E aí a gente não sabe se isso vai realmente acontecer. Ah, esses comentários, né? Que o Brasil não teria dinheiro nem para manter a máquina pública em 2027. Tá, você pode dizer que esse tipo de coisa pode ter um certo exagero e tal, mas tem o seu fundo de verdade. E se a gente pensar que o orçamento está estrangulado em 2027, já agora em 2025, pode ser necessário um pouco de inflação para resolver essa equação, se é que me entendem. Talvez o governo precise imprimir um pouco de dinheiro para fechar as contas em 27. E aí isso aí não é nada bom para o prefixado, porque ele vai justamente, ele começa devorando o prêmio e depois ele devora toda a rentabilidade. Ela, a inflação, né, devora o prêmio do prefixado e depois devora toda a rentabilidade. Então assim, eu acho que é um momento bem difícil para prefixado, mas isso é só a minha opinião, tá, pessoal? Não estou recomendando nem desrecomendando nada. Aqui, pessoal, parabéns pelo canal, te acompanho desde 2020, muito obrigado. Tenho 121 títulos do IPCA 26 e consta no meu extrato disponível para saque 498 mil. Esse valor deve ser o bruto, cuidado, tá? Pelas minhas contas, de hoje até agosto de 26, vou receber IPCA mais 10. Multipliquei 121 títulos pelo VNA de hoje. Me ajuda nos cálculos, por favor. Bom,
Vamos ver aqui uma coisa que a gente pode ver. Vamos dar uma conferida no VNA. Tá aqui 4.539,84. Então, o VNA vezes a quantidade de títulos, que são 121, vou colocar aqui, daria 549 mil. Tá? Isso aqui é o que você teria se o título acabasse no dia 5 de agosto de 25, um ano antes, né? Então, quanto que vai ser a inflação? Quanto que esses 4.539 vão aumentar até o ano que vem? Dá para estimar, vamos chutar 5%, 4.539 vezes 1,05, tá? 5%, acrescenta 5%, é isso. Pode ser que o VNA em agosto do ano que vem esteja girando na casa de R$ 4.700. Acho bem provável. Vezes 121 títulos, daria 576 mil, o que é uma majoração de 15,79% em cima do que você tem, né? Ora, se a inflação for 15, sim, rende IPCA mais 10 no bruto. Sim, tá tudo certo, tá? Agora, isso é de hoje até o vencimento, tá? Então essa conta tem um viés aí, porque a gente não consegue capturar isso, porque o título não está mais disponível para compra, né? Vamos ver, pessoal, se na taxa de resgate, se a taxa está girando nesses patamares aí. Eu acredito que sim. Então a gente vai aqui, ó, dia 5, né? Eu tô gravando o vídeo após o fechamento do mercado. Resgatar. Vamos ver o IPCA 26. Olha ali, ó. IPCA mais 10,23. Tá aí, ó. Fecha com a taxa do Tesouro. Então, sim, a sua conta está absolutamente correta. O que mais que eu queria comentar, pessoal? Aí nós temos o seguinte, tá? A Selic está muito alta, ou seja, e a curva está invertida, o mercado está muito estressado. Vejam aqui, ó, a curva dos IPCAs principais está completamente invertida, porque o prazo mais curto está pagando mais de 3% em cima do prazo mais longo, que é muito longo, é o IPCA 50. Tá? Então está pagando mais de 300 bases. Então a curva está completamente invertida. Nessas situações, no passado, a gente não tinha como tentar capturar esse ganho dos IPCAs de curtíssimo prazo, a não ser que você já tivesse comprado antes. E aí provavelmente você comprou esse IPCA 26, a IPCA mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, não sei. Mas teve todo esse tipo de taxa. Mas hoje, pessoal, hoje, isso é no passado, hoje a gente tem os Educas, que tão curtos, né? Um dia lá em 29, 28, 29, o Renda mais 30 talvez possa ter algum benefício assim. Então, o que que eu quero dizer? O Educa 26, ele entrega um pouco desse plus aí de taxa, né? Pô, não, tá, não é um IPCA mais 10, mas eu acho que é o único título IPCA mais 8 aqui. O que pode ser interessante para alguns objetivos, algumas carteiras, claro, observando a peculiaridade do Educa te devolver isso aqui em 60 vezes, tá? Então tá aí, um jeito de tentar absorver esse prêmio do IPCA curto, que não está mais no rol, é com o Educa, tá? Claro, o prêmio é bem menor, não é 10, é 8. Mas, de qualquer maneira, é um prêmio maior do que todos os outros títulos, tendo em mente que é curtíssimo prazo, não tem grande acúmulo aqui, pelo contrário, é pouco acúmulo, né? E você tem o recebimento dividido nessas várias vezes aí. Voltando aqui. Vamos ver essa pergunta. Por exemplo, quando invisto no IPCA mais 7, sobre o imposto, por exemplo, de 15% 2 anos, pense que a inflação nesses 2 anos foi 5% ao ano. O IR de 15% incide sobre o ganho de 12%, 7 mais 5? Sim, exatamente. É assim que é no Brasil.
E isso vale para absolutamente todos os investimentos, tá? Ou incide sobre a inflação, ou de outra forma ao ano, não, não, não. É sobre o ganho de capital, é puro e simples. O que que é o ganho de capital? É o valor que você tem no fim do investimento menos o valor no começo do investimento, tá? Então, para ilustrar o que que seria o ganho de capital de um pré-fixado, porque é o mais fácil de entender. Por exemplo, você entra no pré-32 a 438 e sai a 1.000. Qual é o ganho de capital? 1.000 menos 438. É nessa diferença que incide o cálculo do imposto de renda. Claro que uma conta de padaria mais rebuscada esqueça a parte dos juros compostos. É isso aí, Marcos, tá? Infelizmente é assim, a inflação entra no cômputo do, do imposto de renda. E isso vale para ganho de capital de qualquer coisa. Cota de FII, cota de ação, cota de fundo de renda fixa, de fundo multimercado, etc, 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 tá? Infelizmente é assim. Até, pessoal, até isso aconteceu na pandemia, agora me lembrei disso. Até para carro usado, pessoal. É terrível isso aí, né? Ou seja, se a pessoa tinha lá o famoso Fiat Marea, né? E em 2020 conseguiu vender o Fiat Marea usado com ganho de capital, ganhou ali, sei lá, chutando, era 20 mil e o cara conseguiu vender por 22 mil, ele tem que pagar 15% em cima dos 2 mil porque é ganho de capital? Sim, sim. É dureza, né, pessoal? É dureza, tá? Então é isso aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.